Olá, meus irmãos, muito boa noite, na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com mais uma programação. Hoje nós vamos comentar aqui a revista da Escola Bíblica Dominical e o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nós já estamos na lição 12, próximo domingo iremos estudar a lição 12 já. Do julgamento à ressurreição. O texto base, irmão, ou texto áureo, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 19, versículo 30. Diz assim, ó: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A verdade prática, meus irmãos, diz assim: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Glória a Deus. Então, meus irmãos, dando introdução à nossa revista, quando após ali Jesus ser traído por Judas Iscariotes, né? E preso no jardim do Getsêmani, Jesus é levado a julgamento, né? Jesus é acusado de blasfêmia por afirmar ser filho de Deus e também dizer que é o Messias. Então se levantou ali testemunhas falsas, ou trouxeram testemunhas falsas, e seus depoimentos ali são contraditórios. Então, irmãos, apesar de não encontrar culpa em Jesus, Pilatos, ele cede à pressão da multidão e grita, né? A multidão gritando, né? Crucifica-o, crucifica-o. Aí Pilatos, né, como todos já conhecem, vai lavar as suas mãos, simbolizando que não se responsabiliza pela morte de Jesus e entrega Jesus ali para ser crucificado. Então, a introdução praticamente é isso, né? O primeiro tópico aqui, ó, a prisão e a condenação de Jesus. Primeiro subtópico, a prisão. Então, meus irmãos queridos, você que está aí nos assistindo, a prisão de Jesus é um dos momentos mais dramáticos do Evangelho de João. Todos os evangelhos escreveram sobre isso, né? E marca o início do evento que levaram à sua crucificação. Esse episódio aqui da prisão de Jesus, como eu já falei, todos os evangelhos vai falar. Mateus, Marcos, Lucas e João, né, que é o que nós estamos estudando nesse trimestre. Então, após ali a última ceia, onde Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos, ele foi com eles, né? Ele foi com os discípulos até o jardim do Getsêmani, que estava localizado ali no Monte das Oliveiras, ficava ali bem próximo de Jerusalém. Então, ele se afastou um pouco dos seus discípulos e orou intensamente ao Pai, né? E ele falou: Pai, se possível, faça de mim esse cálice. Contudo, meus irmãos, não seja conforme eu quero, Jesus dizendo. Não seja conforme eu quero, mas faça, Senhor, como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39 vai registrar esse momento que Jesus estava orando. Segundo aqui o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, né? No capítulo 22, versículo 44, Jesus entrou em tal estado de agonia que suou gotas de sangue. Os médicos relatam que é algo raro que acontecia, como se fosse uma hematidrose, né? Isso causa de um alto estresse, o estresse extremo. Jesus estava
tão agoniado que o seu suor se tornou sangue. Então, Jesus pediu que Pedro, Tiago e João vigiassem com ele. Mas quando Jesus vai conversar com eles, estão eles dormindo. Então, isso vai mostrar que Jesus estava sozinho. Mostra a solidão de Jesus naquele momento. E após ali a prisão, todos os discípulos com medo fogem e deixam Jesus sozinho de novo. Os soldados ali ficaram com Jesus preso, os discípulos, sumiram. Jesus é levado primeiro à casa de Anás e depois ele é levado a Caifás, que naquele momento ali era o sumo sacerdote, né? E ali começou, meus irmãos, uma série de julgamentos. O subtópico 2 aqui vai falar o interrogatório. Então, se nós formos analisar aqui, o comentarista vai falar, né, que após a prisão de Jesus ali no jardim de Getsemane, Jesus passou por uma série de interrogatórios, julgamentos, tanto por autoridades religiosas quanto por autoridades romanas. Esse momento foi marcado por injustiça, falsas acusações e também agressões. Então, o primeiro interrogatório foi diante de Anás. João aqui vai registrar no capítulo 18, versículo 12 ao versículo 24. Anás era um ex-sumo sacerdote e ainda tinha grande influência sobre o Sinédrio, que é Conselho dos Líderes Religiosos Judeus. Então, Jesus ele foi agredido por um dos guardas por ter respondido que ensinava abertamente a todos. Então, Jesus estava ali nas sinagogas ensinando, no templo, né? Aí ele foi agredido, onde todos os judeus se reuniram ali e também gritavam ali para Jesus ser agredido. Aí depois que ele foi agredido ali, Anás enviou a Caifás, que era então o sumo sacerdote daquele ano ali. Então, o segundo interrogatório de Jesus aqui foi diante de Caifás e o Sinédrio. Mateus vai registrar isso no capítulo 26, versículos 57 ao 68. Marcos também vai registrar no seu evangelho, capítulo 14, 53 ao 65. Caifás, como eu falei para os irmãos aí, era o sumo sacerdote, era o presidente oficial do Sinédrio. Aí Jesus foi levado à casa de Caifás durante a noite, o que já era ilegal, segundo a lei judaica. Quando tinha um julgamento importante, né, não deveria ocorrer à noite, tinha que ser de dia. Diversas testemunhas foi considerado culpado de blasfêmias, né? Exigiu, né? Diversas testemunhas eles compraram ali para dizer que Jesus era digno de morte. Então, segundo a lei judaica, a blasfêmia ali era sentença de morte. Então, Jesus ele foi cuspido, esbofeteado, zombado pelos membros do Sinédrio e também pelos seus guardas. Então, essa foi o interrogatório de Jesus. Aí, o terceiro subtópico aqui, ele vai falar aqui de a condenação, né? A condenação. Então, após os interrogatórios ali diante das autoridades religiosas, Anás, Caifás e o Sinédrio em geral ali, e civis também, Pilatos e Herodes, chega um momento decisivo. A condenação de Jesus à morte por crucificação. Esse episódio, irmãos, é um dos mais marcantes da história cristã. Está também registrado nos 4 evangelhos. Mateus, capítulo 27, Marcos, capítulo 15, Lucas, capítulo 23, e João aqui, que é o capítulo 19, né? Jesus foi condenado por blasfêmia, por afirmar ser o Messias, o Filho de Deus. Então, irmãos, como o Sinédrio não tinha autoridade de executar ninguém, os líderes judeus levaram Jesus a Pilatos, alegando que ele era um rebelde, ou seja, um rebelde político, e que queria fazer ali
se levantar contra eles. No caso, Jesus estava se autodenominando rei dos judeus, o que seria um crime contra o Império Romano. Então, Pilatos aqui percebeu que Jesus era inocente e tentou de várias formas libertá-lo. Disse que não via culpa em Jesus, enviou Jesus a Herodes ali, esperando se livrar da responsabilidade, mas Herodes também o devolveu, voltou para Pilatos. Aí, durante ali a festa da Páscoa, se havia um costume, né, de libertar um prisioneiro. Então, o povo escolhia um prisioneiro ali que seria libertado. Aí Pilatos, né, pegou o pior bandido que tinha lá e colocou diante de Jesus. E ofereceu ali. Ele falou, vamos soltar Jesus. Mas a multidão escolheu Barrabás, que era o bandido. Era um criminoso conhecido por rebelião e assassinato. Então, Pilatos, vendo que a multidão, né, queria Barrabás, vendo que não conseguiria mudar a decisão do povo e que poderia haver tumulto, Pilatos pega, lava suas mãos diante da multidão ali e diz, né? Estou inocente do sangue desse justo. Aí, irmãos, ele fala, a responsabilidade é de vocês. Aí a multidão, olha a gravidade que acontece. A multidão vai responder, que caia sobre nós o seu sangue e também sobre nossos filhos. Então aqui, essa cena aqui, meus irmãos, simboliza o abandono total de Jesus pela justiça humana. Aí, como os irmãos já sabem, né? O amante da palavra de Deus vai ver que Jesus, então, foi condenado à morte, foi condenado a ser crucificado. Era a forma de execução mais cruel e humilhante usada pelos romanos. Então, aqui nós fechamos o primeiro tópico. Vamos para o segundo aqui, que é crucificação, morte, sepultamento de Jesus. O primeiro aqui é o caminho do Calvário. Então, ali, irmãos, após a condenação, Jesus foi levado para ser crucificado. O percurso que ele fez, carregando a cruz até o local da execução, é conhecida como Via Dolorosa. Foi tudo ali em Jerusalém, né? Esse caminho vai simbolizar o sofrimento, vai simbolizar a dor e o amor de Jesus pela humanidade. Então, irmãos, antes de carregar a cruz, Jesus foi brutalmente açoitado. Os soldados bateram demais em Jesus. Os soldados romanos espancaram Jesus. Ele ficou gravemente ferido com o corpo dilacerado. Então, antes da crucificação, ele passou por mais humilhações. Jesus foi severamente chicoteado. Os soldados colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, um manto de púrpura, e lhe deram uma vara assim, tipo um cetro, né? Dizendo, toma aqui, em deboche, né? Salve o rei dos judeus, está aqui o rei. Espancamento, cuspida. Eles zombavam batendo em Jesus. Jesus foi violentado fisicamente e moralmente. Esse é o amor de Jesus por nós. Jesus saiu do palácio de Pilatos, escuta, conforme aqui o comentarista da revista vai dizer, Jesus saiu do palácio de Pilatos e caminhou pelas ruas de Jerusalém em direção ao Gólgota, né, que em aramaico, né, Gólgota, ou então Calvário, em latim, né, que significa lugar da caveira, misericórdia. Então, devido aos açoites, devido ali à perda de sangue, exaustão, né, Jesus caiu várias vezes durante o trajeto. Os soldados, vendo que Jesus não argumentava mais, né, forçaram ali um homem chamado Simão Cirineu, um homem que passava por ali, e pediu ali a ajuda daquele homem para carregar a cruz de Jesus.
3 evangelhos vai registrar isso: Mateus, Marcos e Lucas. Aí, no caminho ali, um grupo de mulheres choravam por Jesus. Ele se voltava para elas e dizia assim, ó, a palavra de Deus diz assim, ó, lá em Lucas capítulo 23, versículo 28, assim: filhas de Jerusalém, não chore por mim, chore por vocês. Chore por vocês mesmos. Chore pelos vossos filhos. Porque eles falaram que caia sobre nós, eles falaram lá, o sangue desse inocente. Então esse aqui foi o primeiro subtópico, né? O caminho do Calvário. O segundo subtópico é: a missão foi encerrada. Então, nós podemos afirmar aqui e dizer, né? A missão terrena de Jesus foi encerrada com sua morte na cruz. E segundo, irmãos, a nossa fé não foi o fim da história. A missão foi encerrada, mas não foi o fim da história. A missão de Jesus concluiu aqui na terra. Ele anunciou o reino de Deus, ensinou o amor, ensinou o perdão, ensinou a justiça, curou os enfermos, libertou os oprimidos. Ele deu a sua vida de redenção pela humanidade. E quando Jesus disse assim na cruz: está consumado. João vai registrar isso no capítulo 19, versículo 30, vai dizer, Jesus vai gritar: está consumado. Essa frase, irmão, significa que a missão que o Pai lhe confiou de salvar a humanidade através do sacrifício foi cumprida. Oh, glória, aleluia. Então, a missão foi encerrada. Eita Deus. Terceiro subtópico, o sepultamento. Então, ali após a morte de Jesus na cruz, começou então o momento do sepultamento, né? Aqui é um dos episódios mais relevantes e emocionantes da narrativa da paixão aqui de Cristo. Então, o corpo de Jesus foi tratado com dignidade. Mesmo em meio ao clima de dor, mesmo em meio ao clima de pressa, de tensão, foi tratado com dignidade. Depois da morte de Jesus, a Bíblia vai dizer que um homem chamado José de Arimateia, está na revista, tá, irmão? Você que tem o exemplar aqui, você vai ver. Um homem chamado José de Arimateia, membro importante do Sinédrio, que é o conselho ali religioso dos judeus, né? Ele teve a coragem de ir a Pilatos e pedir autorização para retirar o corpo de Jesus. Pilatos se admirou que Jesus, né, de Jesus ali ter morrido tão rapidamente, que normalmente as pessoas crucificadas demoravam dias ali para morrer, né? Só que Jesus morreu rápido. Então ele liberou o corpo de Jesus após a confirmação dos soldados, quando furaram o seu lado ali, que desceu água, né, sangue. Ele liberou o corpo. Aí Jesus foi envolto em lençóis de linho, com os perfumes aromáticos entre as faixas, conforme costume, né, dos judeus. Jesus foi colocado em um túmulo novo, escavado na rocha, que pertencia a esse homem aqui, José de Arimateia. O túmulo ficava perto do local da crucificação. Segundo o comentarista aqui, o túmulo ficava perto do local da crucificação para que o sepultamento fosse feito rapidamente, antes do início do sábado, ali, né? Shabat, né? Depois de colocar o corpo de Jesus ali, né, uma grande pedra foi rolada e fechada à entrada do túmulo. As mulheres que seguiam Jesus, incluindo ali Maria Madalena, né, a Maria, mãe de José, Salomé, elas estavam observando de longe onde eles colocaram o corpo. Elas planejavam voltar depois, ali no domingo pela manhã, para completar ali os ritos do embaçamento, né? Então, os sacerdotes e fariseus, eles foram até Pilatos e pediram que colocasse ali guardas no túmulo, porque havia um boato que os discípulos, havia o boato que Jesus ia ressuscitar, e eles temiam que os discípulos roubassem o corpo de Jesus, furtassem o corpo,
né? E falasse, ó, ressuscitou, né? Aí Pilatos, então, autoriza e os soldados romanos foram enviados. O túmulo foi lacrado oficialmente e ali ficou. Amém? Então, esse aqui é o sepultamento. Aí o terceiro tópico aqui, ó, a ressurreição de Jesus. Vamos. O primeiro tópico aqui, esse aqui é maravilhoso, ó, túmulo vazio. Eita glória. Então, irmão, o episódio do túmulo vazio marca o momento central da fé cristã. A ressurreição de Jesus Cristo, né, é maravilhosa. Então, o túmulo vazio vai marcar isso, a ressurreição de Jesus Cristo. É a vitória, meus irmãos, sobre a morte, o cumprimento da promessa de Deus e o início de uma nova esperança para toda a humanidade, para mim e para você. Então, ao amanhecer ali, domingo de manhã, após ali o sábado, após o dia do descanso judaico, né? Algumas mulheres, nós citamos o nome delas aqui, foram até o túmulo para terminar ali os rituais, derramar ali os perfumes, os óleos. Aí estava lá, entre elas, podemos citar aqui, estava Madalena, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e também Salomé. Aí, quem vai relatar isso aqui é São Mateus, capítulo 28, Marcos, capítulo 16, Lucas, capítulo 24, e João, capítulo 20. Vai narrar isso aqui, né? Aí, quando eles chegaram ao túmulo, a pedra estava removida. Então, aquela grande pedra que fechava a entrada tinha sido rolada. O corpo de Jesus não estava lá. O túmulo estava vazio. Oh, glória! Segundo o subtópico aqui, meus irmãos, é a ressurreição com base na fé cristã. Então, a ressurreição de Jesus é o fundamento mais importante da fé cristã. Sem ela, o cristianismo não existiria como conhecemos hoje. Então, a ressurreição significa que Jesus, depois de morrer na cruz e ser sepultado, voltou à vida ao terceiro dia, com um corpo glorificado. Ele não apenas reviveu como antes, assim, exemplo, como Lázaro, né, humano, mas ele foi transformado, inaugurando uma nova realidade. A vitória definitiva sobre o pecado e a morte. Oh, glória! Então, a ressurreição valida tudo que Jesus ensinou e declarou sobre si mesmo. Demonstra aqui, meus irmãos, que ele tem poder sobre a vida e também sobre a morte. Aleluia! Romanos capítulo 1, versículo 4, finalzinho do versículo vai dizer assim, ó: e foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dos mortos. Oh, glória! Então, a ressurreição, irmãos, é a certeza de que todos os que creem em Jesus também ressuscitarão um dia para viver eternamente com Deus. João capítulo 11, versículo 25 vai dizer assim, ó: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E após aqui a ressurreição, os discípulos, antes com medo, se tornaram corajosos, anunciando as boas novas, dizendo com convicção que Jesus está vivo. Oh, glória! Esse Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Paulo escreve isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Aleluia! Então, essa aqui é a ressurreição com base na fé cristã. E o terceiro subtópico aqui é: o Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Então, irmãos, depois de ressuscitar, Jesus sabia que muitos dos seus discípulos e seguidores estavam confusos, com medo e cheios de dúvida. Eles tinham visto sua morte cruel na cruz. Mesmo com
túmulo vazio, eles não conseguiram acreditar facilmente que ele estava vivo. Por isso, uma parte fundamental da missão de Jesus ressuscitado foi justamente quebrar a incredulidade dos seus seguidores. Aí Jesus, então, ele começa a tirar o medo deles. Jesus aparece aos discípulos no caminho de Emaús. Lucas vai registrar isso no capítulo 24, versículo 3 a 35. Dois discípulos, né, estavam andando, tristes, dizendo que tudo havia acabado. Jesus caminha com eles, explica as escrituras, mas eles só vão conhecer Jesus no partir do pão. Meu Deus do céu. Aí Jesus também aparece aos discípulos reunidos. Estavam todos reunidos dentro de uma casa. Lucas, capítulo 24, também vai falar isso aqui. João, capítulo 20, vai falar. Eles estavam trancados com medo dos judeus. Aí Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco, paz seja com vocês. Eita Deus. Ele mostra as mãos ali, o seu lado furado, para provar que ele era Jesus ressurreto. Oh, glória. Aí, nós vamos ver também aqui nesse capítulo 20 de João a incredulidade de Tomé. Tomé não estava presente na primeira aparição, ou seja, Tomé faltou o culto, né, irmãos? Tomé não estava presente na primeira aparição. Aí ele disse assim, Tomé falou, né? Eu só vou acreditar se eu ver as marcas. Eu quero ver a marca dos pregos, eu quero tocar. Se eu não tocar, eu não vou acreditar. Eu quero colocar minha mão no lado dele. Só assim eu vou acreditar. Aí 8 dias depois, Jesus aparece novamente e diz a Tomé: toque aqui, Tomé, nas minhas mãos. Eita glória! Põe a mão aqui no meu lado. Não seja incrédulo, mas creia. Eita Deus! Tomé, emocionado, ele vai responder assim para o Senhor: meu Jesus e meu Deus! Oh glória! Jesus então diz uma frase importante para todos os cristãos até o dia de hoje. Jesus ensinou assim, ó: bem-aventurados que não viram e creiam. Você é bem-aventurado, nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos Jesus, mas nós cremos em Jesus e acreditamos que ele ressuscitou. Assim como Jesus quebrou a incredulidade deles, aqueles homens lá, ele também convida cada pessoa hoje a crer, mesmo sem ter visto com os seus olhos. A fé cristã se baseia nessa confiança. A confiança é: Cristo ressuscitou, Cristo está vivo e caminha conosco. Oh glória! Então essa, irmãos, é a nossa lição de domingo. Está maravilhosa essa lição de domingo. E eu quero convidar você para participar conosco dessa escola bíblica dominical. Procura aí uma igreja mais próxima da sua casa, Igreja Assembleia de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Eu quero orar pela tua vida e pedir para Deus abençoar o teu lar e a tua casa. Senhor Jesus, abençoe esse ouvinte, Pai, que participou conosco dessa aula. Que o Senhor Deus possa abençoar, Pai, a sua casa, sua família, e que o Espírito Santo venha envolvê-los, Pai. Senhor Deus, sopra neles o Espírito Santo, e que eles possam acreditar, Pai, que o Senhor ressuscitou dos mortos, está vivo, e em breve voltará buscar a sua igreja. Pai, eu te agradeço por essa aula, por esse comentário, em nome de Jesus. Meus irmãos, tenham uma ótima noite, e até domingo, na nossa Escola Bíblica Dominical. Vem para EBD, oh glória! Eita Deus!